Desde ontem, 7 de fevereiro, Campinas passou a ter o Dia do Patrimônio Cultural Funerário. A cidade é a primeira do Brasil a instituir a data que ressalta a importância histórica e cultural dos cemitérios como forma de preservação de memórias. Igrejas, casarões, monumentos, estátuas, tudo isso ajuda a contar a história de uma cidade. Mas e se eu te falasse que os cemitérios também contribuem e muito para isso? Pois é, pode acreditar. Nossa equipe foi até o Cemitério da Saudade, o mais antigo em funcionamento de Campinas. E para me acompanhar nesse passeio, nesse tour pelo Cemitério da Saudade, quem vai me ajudar nisso é o Tiago de Souza, que é pesquisador de cemitérios, que já vai trazer para a gente, né, Tiago? Obrigada por estar aqui com a gente, sobre isso, um pouquinho da história aqui do Cemitério da Saudade. O Cemitério da Saudade nasceu o Cemitério do Fundão, quando ele recebe a tarefa de suceder o nosso cemitério municipal, que ficava ali mais ou menos na região da Vila Industrial. Ele também acolhe alguns cemitérios nesse momento de ordens religiosas e começa a se estruturar como o nosso principal cemitério. E que história é essa de que Campinas foi cemitério antes mesmo de ser cidade? Essa é uma provocação dos historiadores daqui, porque o nosso primeiro cemitério, ele antecede a fundação de Campinas. Nosso primeiro cemitério, que nasceu o Cemitério Bento, depois virou o Cemitério dos Cativos, é de 1753 e a fundação de Campinas, para quem não sabe, foi em 1774. Esse cemitério é um cemitério que acolheu muitos escravizados que morriam em quantidade muito grande exatamente pelo estresse, pela exploração até perversa que essas pessoas sofriam e morriam muito mais do que quem não era escravizado, obviamente. E realmente dá para conhecer muito da história da cidade dentro de um cemitério? O Cemitério da Saudade é o maior contador das histórias de Campinas. Vamos conhecer algumas? Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas já foram sepultadas aqui. A gente está chegando aqui em uma das celebridades do nosso cemitério, uma personalidade lembrada inclusive numa placa de sinalização turística que é nova aqui, que é o Antônio Africano, também associado à lenda mais conhecida de Campinas, que é a lenda do Boi Falô. E de forma muito resumida, a história do Boi Falô é a seguinte: numa sexta-feira santa, um homem escravizado foi obrigado a buscar uns bois num local ali perto de Barão Geraldo, onde ficava a fazenda Santa Genebra, e o boi, por ser uma sexta-feira santa, falou para esse homem, falou: hoje não é dia de trabalho, hoje é dia de Nosso Senhor. E, claro, tem outras nuances dessa história, mas resumidamente é isso. E o Antônio Africano acabou se tornando também um milagreiro de cemitério. Inclusive, no túmulo dele brotava uma água. Isso, antigamente tinha-se essa mística de que o túmulo do Antônio Africano brotava, vertia água com propriedades milagrosas. E do Toninho Milagreiro, um pouco mais à frente, ainda na Alameda Central aqui do cemitério, a gente chega onde está sepultado uma das personalidades políticas mais importantes em Campinas, que é Francisco Glicério, né, Tiago? Isso, Francisco Glicério, muita gente acha que é só uma avenida, na verdade era uma personalidade importante, política, foi signatário da primeira Constituição, ele era um republicano, defensor da República ferrenho, chegou a ser ministro e tinha uma atuação política em Campinas muito destacada mesmo. Outra personalidade importante sepultada aqui no Cemitério da Saudade é o Dr. Vieira Bueno, que foi jornalista, médico, político, inclusive foi prefeito aqui em Campinas. Como médico, ele teve uma participação muito importante nas epidemias de febre amarela que assolaram a cidade na época, inclusive contribuiu para a erradicação da doença aqui em Campinas. Depois de morto, ele se tornou uma das personalidades também milagreiras aqui do cemitério. Como vocês veem aí, tem plaquinhas de gente que teve uma graça alcançada, e ele é uma personalidade muito procurada por estudantes que querem passar no vestibular, entrar na faculdade, que depois que alcançam essa graça, deixam aqui cadernos e outros materiais agradecendo ao Dr. Vieira Bueno. Seguimos o nosso tour. Passamos pelos túmulos de Bento Quirino, político e empresário que fundou a Companhia Campineira de Água e Esgoto, a atual Sanasa, e também foi um dos fundadores do Colégio Culto à Ciência. Mário Gatti, médico que teve atuação importante na medicina da cidade e que por isso foi homenageado com a nomeação do Hospital Municipal Mário Gatti e Hospital Infantil Mário Gatinho. Passamos pelo mausoléu de Joaquim Ferreira Penteado, local que abrigou temporariamente os restos mortais do maestro e compositor Carlos Gomes, que depois foram transferidos para o monumento túmulo dedicado ao artista na Praça Bento Quirino, no centro da cidade, e também pelos túmulos de personalidades do universo esportivo, como Moisés Lucarelli, patrono do estádio da Ponte Preta,
E Miguel Greco, jogador e um dos fundadores do Guarani Futebol Clube, morto de forma trágica quando ia para um treino do time. O turismo cemiterial tem sido uma atividade cada vez mais forte em Campinas. E não é à toa que a cidade se tornou a primeira do Brasil a instituir o Dia do Patrimônio Cultural Funerário, que passou a ser comemorado este ano no dia 7 de fevereiro. Então, num primeiro momento, existe um certo receio, porque a gente sempre vai ao cemitério para uma despedida, um momento de tristeza muito pessoal, particular. E quando você oferece isso como um passeio, como uma curiosidade, como uma troca de conhecimento, as pessoas saem daqui completamente diferentes de quando elas chegaram. Essa historiadora e pesquisadora em turismo cemiterial acredita que ainda é preciso quebrar alguns tabus relacionados a esse tema. Nesse sentido, segundo a especialista, a lei que estabelece o Dia do Patrimônio Cultural Funerário contribui também para a preservação das memórias históricas da cidade. Tratar esse dia com importância e nomear esse dia, falar, hoje é o dia do patrimônio funerário e a gente vai focar nisso. Então, a gente está dando visibilidade a uma memória difícil. A gente está falando, essas memórias existem e a gente precisa lidar com elas. O Pedro sempre foi curioso em relação às histórias da cidade. E foi por meio de um passeio no cemitério, organizado por um projeto criado pelo Tiago, que ele aprendeu algumas histórias de pessoas importantes de Campinas. Um projeto maravilhoso que dá uma visão diferente de um cemitério, né? Muitas pessoas têm uma visão distorcida sobre o cemitério. O cemitério não é aquele monstro que muitos acham que é, né? O cemitério é mais que, como que eu posso falar, um lugar de história, um livro onde você vai folheando e vai vendo histórias diferentes, capítulos diferentes, né, na verdade. Visitar o cemitério é visitar a história da cidade, é também oferecer à população essa possibilidade de reencontro com o senso de pertencimento, porque afinal de contas a vida acaba para todo mundo, não tem jeito, mas a nossa existência não precisa acabar. E o jeito de ganhar da morte desse efeito secundário, que é o esquecimento, é lembrar das pessoas a partir de suas biografias, de seus afetos, suas virtudes, seus defeitos, de acontecimentos legais, nem tanto, mas que todos fazem parte dessa costura bonita que a gente chama de comunidade. E para quem quiser conhecer um pouco mais da história da cidade e do Cemitério da Saudade, os portões ficam abertos das 7 da manhã até às 5 horas da tarde.